Olá, paz e bem, estamos aqui com o nosso bate-papo católico, né? Para falar da história do protestantismo, né? Que é só tonto pega isso. Então, né, para que você, querido ouvinte, né, espectador, entenda, a parte de cima da Igreja Católica está em azul e a parte de baixo em amarelo é a história protestante. Então, na parte de cima, né, nós temos que depois de Jesus Cristo veio a patrística, os mártires, né? O primado de Pedro, né, sendo dito muito antes de Constantino, tá? Até ali a Bíblia, né? Essa partezinha aqui que eu vou contar agora. E na parte de baixo do protestantismo, o que tem? De Jesus até Constantino não tem nada, né? Ou melhor, tinha, né, uns malucos, né, que iam lá para as catacumbas escrever que Pedro era príncipe dos apóstolos, que Jesus Cristo era o Senhor, né? Pedro e Paulo orem por Vitor, né? Tinha esses caras que nada tinham de cristãos, que nada tinham a ver com os apóstolos, que iam lá escrever essas coisas nas catacumbas. Segundo, né, os protestantes, né, que eles diziam que os cristãos, os católicos que eram martirizados por não adorarem Isis, iam lá nas catacumbas colocar a imagem dela para venerar. Né? Então essa é a história do protestante. Na parte de cima, em azul, né, a Igreja Católica, né, já estava colocando que a Eucaristia era o corpo e sangue de Cristo, que os gnósticos recusavam, né? Que os gnósticos falavam pare de sofrer, a Igreja estava dizendo que Jesus Cristo era Deus, essas coisas todas. E embaixo, né, estava essa confusão aí, né? Que não eram cristãos que estavam morrendo lá. Né? E aí, né, onde é que a gente chega? A gente vai chegar em Constantino, né? Que segundo o pessoal de baixo, do amarelinho, diz que foi Constantino que fundou a Igreja Católica, né? Apesar de ter todo um esquema atrás, né? Dizendo o contrário na parte azul, mas tudo bem. Então o que eles falam? Que Constantino fundou a Igreja Católica, só que Constantino ele era ariano, tá? E o arianismo afirma que Cristo não era divino, né? E não acreditava na Trindade, tá? E Constantino só foi se converteu ao cristianismo bem perto da morte dele. Então eu queria saber qual foi a influência de Constantino, porque realmente essa igreja, né, que ele fundou, né, que segundo os protestantes, que ele teve tanta influência, fez um credo contrariando completamente Constantino, né? Dizendo que Jesus Cristo ele era Deus e que a Trindade existia. Então, né, mas na cabeça dos protestantes, Constantino, né, pegou e teve toda essa influência que não teve, né, sucessão apostólica aqui, não teve o magistério, não teve a tradição apostólica, e desse paganismo todo saiu a Bíblia Sagrada, que nada mais é que uma confirmação do paganismo, né, romano, segundo os protestantes. Não foi a vitória do cristianismo sobre o paganismo, né, segundo o protestantismo. Foi o contrário. Foi a vitória do paganismo sobre Jesus Cristo. Aliás, que Jesus Cristo, né, não teve influência nenhuma, né, porque aqui não tem sucessão apostólica. Mas beleza, se você acha que está ficando completamente maluco, você ainda não virou protestante. Mas o que acontece? Enquanto na parte de cima, né, a igreja falava, olha, eu estou convosco, né, Jesus está conosco até a consumação dos séculos, né, isso é representado pelos santos, na parte de baixo, o que teve? Nada. E no meio desse nada existe uma Bíblia. Uma Bíblia que não tinha nenhuma ligação com o magistério, como eu já falei, não tinha nenhuma ligação com a tradição católica, né, que não tinha ligação com coisa nenhuma, de um povo que desconhecia Jesus Cristo, que achou legal montar uma Bíblia. Né? E um povo que acreditava em coisas completamente diferentes. E aí, detalhe, Jesus abandona a igreja, né, por 15 séculos até Lutero. Aí, né, você tinha que esperar 15 séculos para ter toda a revelação e se tornar um cristão de verdade. Olha que coisa legal. Né? Agora, na parte de cima, né, os católicos acreditavam que Jesus, né, estava com a gente desde o começo. Mas tudo bem, deixa para lá. Né? Você acredite em quem você quiser. Em Jesus Cristo, que diz que vai estar com a gente desde a consumação dos séculos, ou com os protestantes, que falou que Jesus abandonou a igreja por 15 séculos, deixando ela cair no erro. Aí vai do gosto. Né? E aí, né, Lutero falou que ele é mais que Jesus Cristo, porque ele fala que ele e o Deus são um. Né?
Porque o juízo dele e o juízo de Deus é a mesma coisa, né? Muito embora ele falava, né, que antes dele, Agostinho, Pedro, Paulo e até os anjos do céu ensinam o contrário da minha doutrina, né, era maior que tudo isso aí. Né? Tanto é que até agora eu estava até falando com um protestante, eu esqueci até de botar aqui o post, que o protestante discutindo comigo, dizendo que o anjo, né, que foi mandado por Deus, saudou a Maria da cabeça dele. A mensagem que ele deu para Maria foi completamente da cabeça do anjo. Né? E o evangelho lá em Lucas começa: o anjo foi enviado por Deus para, obviamente, falar coisas diferentes do que Deus queria, segundo o protestantismo. Você entende a maluquice? Mas tudo bem, a coisa começa a ficar muito doida. Porque Lutero fala, olha, a igreja é o corpo de Cristo, tá? E ela que sustenta a verdade, né? Mas a gente vai entrar nesse detalhe. Aí ele fala, agora eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo. Aí Calvino falou, não, quem é o corpo de Cristo sou eu. E Henrique VIII também, Ellen White e até Kardec. Todo mundo ali sabe mais do que os apóstolos, mais que os anjos, mais que Apolo, mais que todo mundo. Eles são a bala que matou o cão, né? E os católicos, coitadinhos, lá em cima, continuam produzindo os santos e falando, olha, Jesus está conosco desde a consumação dos séculos, está até o final dos tempos com a gente. Jesus falou isso. Não! Jesus deixou a igreja 15 séculos vazia, ou 18, dependendo, né, da sua denominação protestante, se você for, no caso aqui, adventista do sétimo dia, ou sei lá, kardecista, testemunho de Jeová, e cada um com o seu final do mundo, um diferente do outro. Né? Lutero falou que ia ser em 1600. Ellen White também falou lá um dia lá que ia ser o fim do mundo. E Jesus falou, gente, nem os anjos do céu sabem, mas esse pessoal iluminado que sabe mais do que os anjos, obviamente sabe quando é o fim do mundo. Os testemunhos de Jeová, eu já falei para eles, olha, diz que o fim do mundo vai acabar hoje, que um dia vocês acertam. Aí, beleza. Aí eles, né, como cada um ali estava dizendo que eles eram a revelação de Cristo, né, aí eles lançaram essa. A igreja não determina o que a Bíblia ensina, é a Bíblia que determina o que a igreja deve ensinar. Aí eles foram na Bíblia. Aí o que a Bíblia fala? É que é pela igreja que se conhece a sabedoria divina. E a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. E para piorar, a Bíblia ainda fala assim, quem não ouvir a igreja é um pagão. E aí os protestantes vêm me dizer que eles têm alguma coisa de evangélico, alguma coisa de bíblico, né? A piada, né? Sinceramente. Só protestante mesmo. Aí, não satisfeitos com isso, o que eles começam? Eles começam a dizer que o Papa e a igreja, né, que Jesus disse que ia ficar até o final dos tempos, que é tida lá no Apocalipse a igreja como imaculada, que essa igreja é uma prostituta, e que o Papa é a besta do Apocalipse. Né? Então, o texto que eles pegam lá em Apocalipse 17, versículo 16, diz que a besta odiava a prostituta, e assim ia destruir a prostituta. Então, João brilhantemente escreveu no tempo dele que a besta, sendo o império, né, romano, seria destruída pela Babilônia, que era Jerusalém, porque para João, a grande prostituta era Jerusalém. Tanto é que ele fala que é a cidade onde Jesus foi crucificado. E a besta para ele era o Império Romano. Mas aí, né, na teoria dos esquizofrênicos protestantes, eles dizem que o Papa é que vai odiar a Igreja Católica e destruir a Igreja Católica. Como diz meu amigo que diz Macabeus, cada vez que eu vejo as bizarrices desses protestantes, eu entendo por que há ateus no mundo. Então, gente, é uma coisa assim completamente doida, entendeu? E a Igreja Católica, né, continua dizendo, olha, Jesus Cristo disse que estaria com a sua igreja até o final dos tempos. E por isso que nós temos N milagres que comprovam, né, que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo. Ela inventou a firula. Jesus Cristo abandonou a igreja por 15 séculos para depois as pessoas realmente se tornarem cristãs. Em doutrinas que são completamente diferentes umas das outras. Doutrinas à la carte. Que se escolhe assim, olha, eu escolhi isso, escolho aquilo. Né? Jesus não falou que a igreja somos nós, a igreja é uma comunidade que entra aqueles que serão salvos. Essa igreja é o corpo de Cristo, que é um corpo místico, que liga o céu e a terra. Ela não é totalmente invisível. Né? Então, eu espero que vocês tenham se divertido aí com a história dos protestantes, né, dos protestantos. Bem, até a próxima.
a